Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais para engenharia civil. Meu nome é João Areis e eu vou dar continuidade aqui ao nosso conteúdo nessa nossa aula de hoje, ok? Bom, pessoal, dando sequência aqui no nosso conteúdo, nesta aula, nós vamos falar agora a respeito, seguir falando a respeito dos projetos de instalações elétricas. Mais especificamente, nós vamos falar a respeito das tomadas, tá? E aí, basicamente, a gente vai tratar sobre os pontos de utilização, que são as tomadas elétricas, né? E aí a gente vai ver como é que elas se dividem, geralmente, né, em tomadas simples, né, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Vamos falar aqui também um pouquinho do cálculo do nível de iluminamento. Na verdade, a gente não vai entrar nesse assunto propriamente dito na aula de hoje, mas será mais uma justificativa. E, por fim, nós vamos falar a respeito do cálculo do número mínimo de tomadas, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, dando um recado a respeito do cálculo do nível de iluminamento, tá? Conforme eu havia falado para vocês há umas 2 aulas atrás, uma das primeiras etapas do projeto trata-se a respeito do projeto luminotécnico, tá? Ou da luminotecnia, né? Que basicamente é o estudo, da aplicação de iluminação artificial, tanto em espaços interiores como exteriores, né? De forma a deixar um ambiente mais agradável e principalmente, né? De você dar conforto visual e também saúde, né, para as pessoas que ali estão utilizando aquele ambiente, permitir que elas façam uso do ambiente sem prejudicar a sua visão, tá? Conforme eu disse para vocês, então essa é uma das primeiras etapas do projeto. Porém, né, por questões que eu já justifiquei na aula anterior, nesse momento nós não vamos tratar a respeito da luminotecnia. Então, peço por gentileza que vocês anotem, né, esse conceito aqui, cálculo de nível de iluminamento, e, né, deixem anotado aí, pois no final, um pouco mais para o final do semestre, nós vamos tratar a respeito disso, tá? Mas já antecipando um pouquinho, né, quando a gente for falar sobre a luminotecnia, nós vamos justamente falar, né, sobre os diferentes tipos de tecnologias utilizadas para iluminação, as características dessas tecnologias, né, que vão muito além de potência elétrica, tensão, corrente, né, então trata, por exemplo, sobre fluxo luminoso, temperatura de cor, índice de reprodução de cor, dentre outras grandezas. A gente vai compreender cada uma dessas grandezas. Depois, por fim, a gente vai fazer alguns projetos luminotécnicos utilizando, por exemplo, o método dos lumens, que é um método considerado universal, né? O mais comumente utilizado, e possivelmente também o método das cavidades zonais ou o método ponto a ponto, um desses 2 métodos, ok? Por hora, né, eu vou pedir para vocês, conforme eu já mencionei na aula anterior, que na ausência, né, do projeto luminotécnico, que é fundamentado na NBR 5413, a gente pode utilizar como alternativa o critério das condições mínimas de iluminação, conforme nós já falamos na aula anterior, tá? Então, se vocês se esqueceram, peço por gentileza que vocês voltem no encontro EAD de número 5, e nele está falando a respeito, né, de quais são os critérios mínimos de iluminação para o ambiente na ausência do projeto luminotécnico, ok? Então, por hora, é isso que a gente tem para falar a respeito desse cálculo de nível de iluminamento. Quando estivermos falando sobre o projeto luminotécnico, mas ao final do semestre, aí sim, lá nesse momento, a gente vai aprofundar nesse assunto, tá bom? Bom, turma, então vamos lá. Então, feito, né, essa pequena observação a respeito, né, da iluminação,
Agora a gente vai falar um pouquinho do segundo principal tipo, né, de ponto de utilização de uma instalação elétrica, que são as tomadas, tá? Então já falamos a respeito dos pontos de utilização para iluminação e agora vamos falar dos pontos de utilização para tomadas, tá? E aí, sem maiores enrolações, as tomadas elas podem ser divididas basicamente em dois tipos, que são elas as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico, tá? Esse conteúdo também está contido dentro da NBR 5410, a qual prevê, né, que todas as tomadas de corrente, né, que são as tomadas que você vai conectar aos seus equipamentos, elas devem ser do tipo com contato de aterramento ou condutor de proteção, ou seja, com essa NBR 5410 de 2004, levou um pouquinho, né, para o governo padronizar o tipo de tomada e dar início, mas hoje em dia já está padronizado. É essa tomada aqui dessa figura abaixo que vocês estão visualizando. Você tem um pino, que é o pino fase, o pino segundo seria o neutro, né? São esses dois de cima, e esse pino aqui do meio, que fica no nível um pouco mais baixo, ele representa o condutor de proteção ou aterramento, tá? E aí caberá a você, né, engenheiro civil, projetista, né, escolher criteriosamente os locais onde, né, essas tomadas de uso geral ou tomadas de uso específico deverão ser instaladas para, né, não apenas fazer a conexão dos equipamentos, mas também para trazer o conforto, né, para os usuários desse ambiente, ok? Bom, pessoal, mas como então nós vamos escolher essas tomadas, né? Quantas tomadas eu devo colocar no ambiente? Quantas tomadas de uso geral? Quantas tomadas de uso específico? Eu preciso colocar somente uma tomada? Preciso colocar várias tomadas? Qual que é a distância mínima entre essas tomadas? Então, todos esses aspectos, pessoal, eles estão tratados dentro da NBR 5410, basicamente nos itens 4.2.1.2.3 e também no itens 9.5.2.2, ok? Então, qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, vocês podem buscar dentro da NBR 5410, que ela traz essas informações para vocês. Eu vou buscar resumir aqui basicamente essas informações. Então, né, primeiramente, né, isso não é aleatório. Existe toda uma regulamentação que a norma traz, né, e que aí sim a gente precisa procurar segui-la minimamente, tá? Naturalmente, você vai ter que fazer alguns ajustes, que aí sim depende do tipo de ambiente, do layout onde os equipamentos serão colocados, né, serão dispostos dentro do ambiente. Então, não tem como a gente precisar, né, milimetricamente a posição de todas as tomadas, mas a norma ela passa orientações bastante importantes, tá? Bom, pessoal, então vamos falar aqui um pouquinho das tomadas de uso geral, tá? O que a norma traz para gente a respeito dessas tomadas de uso geral? Primeiramente, o que são tomadas de uso geral? São tomadas geralmente destinadas a aparelhos portáteis, tá? E por serem aparelhos portáteis, geralmente são aparelhos de potências um pouco menores, tá? Isso aí não é uma regra, né? Às vezes o equipamento pode ser equipamento de pequeno porte, mas consumiu uma potência muito grande. Então, não é uma regra, mas geralmente são equipamentos eletroportáteis, ok? E aí de cara, né, a gente pode destacar alguns aí, como abajures, enceradeiras, aspiradores, liquidificadores, TV, home, carregadores para celulares, rádio-relógio, por aí vai. Uma série de equipamentos que estão dentro desta categoria, ok?
Bom, pessoal, mas e aí? Como, né, primeiramente, né, qual deve ser a potência dessas tomadas? Então, esse primeiro slide aqui, ele vai tratar a respeito da potência dessas tomadas. E aí, a primeira característica específica que a gente precisa destacar é a seguinte. Existem ambientes específicos que precisam ter potências de tomadas com certos valores específicos, tá? Certas características específicas. Quais ambientes são esses? Né? A gente pode destacar os banheiros, as cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes, tá? Neste caso aqui, vocês deverão atribuir no mínimo, tá? Não é máximo, é mínimo, 600 VA por tomada até 3 tomadas, tá? Para as tomadas excedentes, ou seja, para uma quarta tomada dentro de um desses ambientes aqui que eu listei para vocês, essas tomadas subsequentes, elas podem ser de 100 VA, tá? Por que que eu digo podem? Porque dependendo das cargas que você tiver no ambiente, às vezes ao invés de ter uma quarta tomada de 100 VA, você vai precisar de uma quarta tomada de 1000 VA. Então, por esse motivo é que eu estou colocando essa palavra podem, tá? Bom, e os demais cômodos? Quais demais cômodos a gente se refere? Dormitórios, sala de TV, sala de estar, escritório, dentre outros, né? Nessas você pode atribuir tomadas de 100 VA, no mínimo uma tomada de 100 VA e, quando necessário, mais de uma tomada de 100 VA, ok? Então, em primeiro lugar aqui, então, a gente traz, né, como é a disposição dessas tomadas de uso geral. São consideradas tomadas de uso geral, portanto, né, de 100 VA até 600 VA, tá? Tomadas desse porte são consideradas tomadas de uso geral. Bom, professor, mas falamos a respeito, né, das tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. Quais tomadas são essas? As tomadas de uso específico, pessoal, são aquelas destinadas para conexão de aparelhos fixos ou estacionários, ou seja, são cargas que sempre estarão conectadas ali naquele ponto. Exemplo: chuveiro, ar-condicionado, forno elétrico, dentre outros, tá? E aí percebam que são cargas de grande potência. Geralmente são as maiores cargas da sua instalação elétrica, ok? Essas tomadas de uso específico, elas vão ter algumas particularidades, tá? Que são elas. Primeiramente, elas devem ser instaladas no máximo a 1,5 m do local previsto para o equipamento a ser alimentado. Por que disso? Porque esse tipo de tomada, como o dispositivo tem uma grande potência, você não pode jamais utilizar a extensão nele. Então, por isso que eu falei que é muito importante você compreender, você saber a posição exata, o layout onde ficará conectados esses equipamentos, tá? Então, isso aí faz parte lá, né, numa das primeiras aulas que a gente falou a respeito de projeto, né, daquele levantamento inicial que você faz lá da sua edificação, né, para saber qual que é o uso de cada ambiente, tá? Geralmente, para tomada de uso específico, você atribui para ela a potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado. Então, por exemplo, se você vai conectar um forno de 1.500 watts, né, ou 1.500 VA, você vai estabelecer para aquela tomada uma potência de 1.500 VA, ok? Então, na tomada de uso específico, você estabelece exatamente a potência daquele equipamento que você pretende utilizar. Se aquela tomada for atender mais de um equipamento de uso específico, você pode ter lá, por exemplo, uma coluna de
de aquecimento, né, que o pessoal costuma chamar, né? No mesmo ponto você vai ter lá um forno micro-ondas e vai ter lá um forno elétrico, por exemplo. E aí você não quer ter duas tomadas de uso específico, você vai pretende colocar apenas uma, né, porque você não vai usar os dois equipamentos ao mesmo tempo. O ideal é você ter uma tomada de uso específico para cada um, mas, né, se você não quiser, num caso desses, você atribuiria a potência de uso específico da tomada para aquela de maior potência do equipamento, ok? Uma outra especificidade da tomada de uso específico é essa aqui, ó, halls de serviço, sala de manutenção e sala de equipamentos do tipo casas de máquinas, sala de bombas, barriletes, locais análogos. Você deve prever pelo menos uma tomada de uso geral com potência mínima de 1000 VA. Por que disso? Percebam que ele citou aqui ambientes de uso pesado, que a gente considera. O que é um ambiente de uso pesado? Salas de manutenção, geralmente você pode usar lá uma máquina de solda ou um equipamento de grande porte, um motor. Sala de máquinas, geralmente você vai ter motores de grande porte, bombas, né, e por aí vai. Então, por esse motivo, nesses ambientes você já subentende que há grande chance de ligar equipamentos de grande potência. Tá? Então, por esse motivo você já prevê ali uma tomada de 1000 VA. Ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!